O Gente que Faz dessa semana é para te acordar, te tirar do sofá aí e botar você para empreender. Eu falei acordar porque nós vamos contar a história de uma empresa que se chamava Wake Up. Ela cresceu tanto que ela hoje chama-se W7M Investment Group. E não foi muito tempo, não. Para falar sobre isso com a gente está com o Felipe Funari, que é o fundador da empresa e hoje diretor da W7M. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Muito obrigado, uma oportunidade ímpar estar aqui contigo. Bom, Investment Group, para chegar nesse nome assim chique, você deve ter passado por muita coisa, né? Só que eu olho para você e falo assim, não é possível, será que ele tem idade para tudo isso? Hoje eu tenho 29 anos, né? 29. Mas começou com quantos? A minha história começou muito cedo, na verdade. Eu comecei a empreender com 17 anos. 17. Exatamente. Antes de faculdade, antes de qualquer coisa? Eu estava entrando na faculdade, na verdade, e o meu pai tinha um posto de gasolina na época e eu trabalhava no posto como gerente administrativo, né? Pagava as contas. Só que não era suficiente para mim, eu queria construir alguma coisa diferente, eu pensava já em trazer inovações e eu abri um bar na Vila Madalena de cervejas especiais. Quando você fala de cervejas especiais hoje é muito comum, né? Sim, na época não era. Há 12 anos atrás não tinha quase cerveja especial aqui, então foi um aprendizado muito interessante e diferente. A gente tinha 120 rótulos no bar, né? Então você é dos nossos, é cervejeiro. Cervejeiro. Experimentei muita coisa boa e ruim, né? Sim, tinha que experimentar, porque se você trabalha com isso é quase um trabalho. Exatamente. Trabalho chato. E aí deu certo o bar? Ele deu certo até na época que eu tinha 18 anos, 19, né? Eu estava cursando engenharia mecânica na FEI, em São Bernardo do Campo, e eu morava em Higienópolis. Então ficava meio distante para a gente fazer todo esse traçado. Mais Vila Madalena. Exatamente. E aí o que acabou acontecendo é que eu não consegui conciliar direito a empresa, né, com a faculdade. Então, em determinado momento, a gente começou a ter problemas por causa da região que o bar estava, né? Cerveja especial é uma acessibilidade cara e na Vila Madalena tem vários concorrentes com cervejas acessíveis, né? Então, a gente aprendeu que precisava inovar e trazer novos produtos. Não conseguimos tracionar, infelizmente o bar teve que fechar na época. E aí você decidiu continuar empreendendo? Continuei empreendendo. Foi ato contínuo ou levou um tempo? Foi ato contínuo, na verdade. Quando o bar já não estava muito tracionado ali né, na operação, já estava falindo, eu fui convidado pelo meu atual sócio hoje, que é o Rafael, a participar de uma empresa de publicidade digital, mas na parte administrativa financeira, né? Como eu tinha experiência, eu tinha trabalhado no posto, que é um volume muito grande, dinheiro, você tem esse acesso, no bar a mesma coisa, controle, estoque, contagem. E você é um homem de números, engenharia. Exatamente. Eu fui convidado para ele fazer parte da empresa, né, como sócio minoritário ainda na operação. E foi muito interessante pra gente, pra mim mesmo, aprender, porque o mercado de publicidade digital também estava começando, né? Então, youtubers, influenciadores, era algo muito novo e eu participei desse processo com ele desde o início. Que demandava um pouco de investimento em tecnologia. Vocês já tinham isso ou desenvolveram? A gente desenvolveu, né? Era muito interessante porque na faculdade de engenharia eu cursei programação. Né? Tinha níveis iniciais de programação, então foi aí mesmo que eu saí dessa área administrativa financeira para começar a entender um pouquinho operacionalmente números, tecnologia, para a gente começar a construir inovações, né? E aí, passinho a passinho, a gente foi construindo toda a nossa história. A empresa era pequena quando você começou com seu sócio? Nós éramos em 4 pessoas. 4 pessoas? Eu, ele e mais 2. E aí você já chegou como sócio? Eu já cheguei como sócio, minoritário na época, né? Mas mesmo assim, na operação, construindo e entendendo um pouco de programação, eu acabei tomando um pouquinho de relevância ali dentro. Pegamos a ideia de vender influenciadores, né? Só para trazer um pouco do conceito que era a empresa. Nós formávamos núcleos de influenciadores digitais e vendíamos para marcas, né? Como os números não eram muito grandes na época, fazia mais sentido você juntá-los em grupos e comercializá-los. O que a gente acabou fazendo foi desenvolver uma tecnologia que fazia isso com sites e blogs, e não só o influenciador. Então, os formadores de opinião começaram a traçar isso e a gente precisava construir algo que seja automatizado para a gente ganhar escala. Então, a relevância de programação e de inovação foi muito importante nesse início e foi aí que a gente começou a decolar e aí a participação societária ficou igual. Mas eu imagino, esse é o meu setor também, é o meu segmento de atuação, o mundo da publicidade e da comunicação.
Eu imagino que num setor tão competitivo como esse, não foi tão fácil se posicionar e conquistar seu espaço. Não foi muito fácil, mas a gente sempre tentou trazer um pouco de inovação dentro desse processo, né? Construímos uma ferramenta que entregava a publicidade de uma forma dinâmica. A gente trabalhava com publicidade de rich media. O que é rich media? Experiências diferentes de atingir o usuário, né? Então você entrava no site, no blog, tinham formatos especiais, dinâmicos, com programação. Na época ainda era Java, né? Os navegadores utilizavam isso. E aí depois evoluiu para o HTML5. Mas todo esse processo de transição desses formatos a gente foi precursor e participou. Bom, tua história se confunde um pouco com a história da empresa, mas eu queria também insistir nessa tua história. Por que essa decisão de ser empreendedor? Voltando aí um ponto. Teu pai foi empreendedor, né? Você começou no bar, depois você vai para uma empresa. Por que não uma decisão de ser um executivo e com uma formação tão boa, quer dizer, uma faculdade tão boa, por que não ir para o mercado? Olha, eu acho que foi um incentivo, na verdade, né? Meu pai, pelo fato de sempre... Ele não era um empreendedor. Ele sempre foi executivo, na verdade. Ah, é? E aí ele sempre nos incentivou a empreender, acho que pelas más experiências aí do mercado como executivo, ou entender que existem algumas limitações, obviamente. Então, sempre fui muito incentivado pelo meu pai para empreender e eu acho que pegou um pouquinho dessa veia, né? E junta isso com característica, vontade de fazer diferente, construir novas tecnologias. Então, foi por isso que eu optei pelo caminho do empreendedorismo. Você se sente um empreendedor, Me claramente. sinto empreendedor. O que é ser um empreendedor? O que é ser empreendedor? Na sua opinião. Eu acho que é você ter paixão pelo que você faz e você querer construir coisas novas, né? A nossa causa, ela não está só pela ganância, ela está pelo construir e mudar a vida das pessoas. Então, todos os nossos negócios que a gente tem na holding, que é a W7M hoje, ela passa por um processo de transformação de cultura, né? Então, a gente tenta sempre criar algo novo que mude o dia a dia das pessoas. Desde formatos especiais, experiências imersivas para você ter um contato melhor com a sua marca, até a gente construir conteúdos de shorts vídeos, que é um dos nossos negócios hoje, que falem com o dia a dia das pessoas e invista também em coisas que conectem a inclusão, que é uma das coisas que a gente tem construído e feito muito nesses últimos anos. Então, quando eu fiz essa pergunta, né, o que é ser empreendedor, eu acho que você passou pela resposta aí, que é preciso paixão, né? E também é possível empreender como executivo, mas é óbvio que nada melhor do que você ter a sua própria empresa e ser o seu patrão, é óbvio. Eu costumo dizer que os executivos também são empreendedores, né? Mas não para eles mesmos. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Talvez o bom executivo seja empreendedor. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente precisa de boas pessoas também, né? Então, um executivo empreendedor faz muita diferença dentro das empresas e a gente busca muito isso. Vocês começaram com 4 pessoas, hoje vocês têm quantas? 250. 250 em quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Não é pouco tempo, mas mostra o quão rápido vocês cresceram também. É que o nosso mercado, ele depende, como ele é tecnologia e automação, ele depende menos de pessoas e mais de inteligência, de desenvolvimento, né? Sim. Então, escalar pessoas no nosso segmento é diferente de varejo, por exemplo, que você precisa de pessoas o tempo todo. Aliás, por falar em pessoas, vocês voltaram 100% do home office ou decidiram adotar esse modelo? Essa é uma pergunta importante para os empreendedores também. Nós não voltamos ainda 100% para o modelo presencial e não é uma regra você ir no presencial, mas hoje grande parte dos nossos colaboradores fazem questão de ir no nosso escritório. Temos pessoas do país inteiro, não necessariamente aqui só de São Paulo capital, né, que é de onde a gente está falando aqui, mas tem muita gente vindo para São Paulo por vontade própria para participar com a gente nesse processo construtivo. Que legal, isso significa que o ambiente da empresa é bom e que as pessoas querem estar próximas umas das outras. A nossa taxa de turnover é muito pequena, graças a Deus. Isso é um diferencial importante, ou seja, empresa é feita de gente, né? Feita de gente. Pessoas são os mais importantes, né, ao longo desse processo. Eu comentei contigo que nós éramos em 4 quando isso tudo começou. As 2 pessoas que começaram com a gente ainda estão na empresa até hoje. Uau, que legal, que legal. Bom, vamos voltar à história da empresa lá. Então, publicidade programática, esse foi o primeiro passo e essa que era a empresa que chamava Wake Up. Exatamente, a Wake Up. E o que a gente acabou fazendo, né? Em 2014,
nós compramos uma tecnologia alemã de mídia programática. A gente comprou uma tecnologia white label, nacionalizou ela, que era uma ferramenta que não existia aqui no país, contratou engenheiro de dados, um monte de colaboradores terceirizados e próprios para a gente nacionalizar a ferramenta e ela funcionar. E a gente saiu de 4 funcionários para 80 funcionários. Rapidamente. Em 3 meses. Como todo empreendedor, você não tem tanta experiência para você lidar com 80 funcionários de um dia para o outro. A gente falhou muito, né, dentro desse processo, mas a gente aprendeu muito também. Tocou no ponto que a gente vai tratar no próximo bloco, acertos e erros. Daqui a pouquinho conversando com o Felipe Funari, que é hoje diretor da W7M, um empreendedor trabalhando na área de comunicação e tecnologia. No Jeito que Faz. Volto já. No Gente que Faz de hoje, a história de um empreendedor de 29 anos que está há 12 no mercado. Começou com 17 anos, começou com publicidade programática, ou seja, com um misto aí de tecnologia e comunicação, e hoje tem um grupo de empresas, uma hold de empresas do setor. Nós estamos falando do Felipe Funari, que está aqui com a gente e falou muito dessa experiência do que é ser empreendedor no primeiro bloco. E a gente encerrou o bloco anterior falando de erros e acertos. E você mesmo puxou o assunto de erros que vocês cometeram, principalmente nessa fase que vocês cresceram em 3 meses, de 4 funcionários para 80 funcionários, é isso, exatamente. Né? Que erros foram esses? O que aconteceu? O erro vai em vários sentidos, né? Quando você tem 4 pessoas, eu presa, né? Você comanda tudo e você tem controle sobre uma operação inteira. Quando você vai para 80, você precisa criar governança, você precisa criar fluxos de pagamento, uma estrutura que exige regras e processos. E a gente não soube implementar a princípio até trazer esse conhecimento e construir isso ao longo do tempo, né? Então erramos fluxo de pagamento, fluxo de caixa, tudo que você possa imaginar que qualquer startup tem de dificuldade, a gente passou por esse processo. E é muito engraçado lembrar disso, porque quando a gente olha lá atrás, esses aprendizados, porque errar é uma palavra muito forte, é aprender, né? Esses aprendizados construíram o que nós somos hoje. Então, até comentei contigo no bloco anterior que a gente ainda possui os 2 colaboradores que iniciaram com a gente até hoje. Então, eles viram todo esse processo de governança ser construído e foi muito importante para a gente. Esses erros, ou como você prefere, esse processo de aprendizagem, teve que custo para a empresa e para vocês? Teve bastante custo. E eu não falo só do financeiro, eu falo do custo, do sofrimento, né? O suor na testa para o empreendedor. Né? O custo mental até, né? Porque lógico. Você começa a perder um pouco o controle da situação e você tem que trabalhar sua mente mesmo para você juntar essas informações e dar os próximos passos, né? Uma coisa é você ter 4 pessoas, outra coisa são 80 famílias dependerem ali da operação para terem um emprego. Então essa pressão vem naturalmente e é muito construída. E aí você precisa começar a trabalhar outras características pessoais e de pessoas que não seja só o resultado ou o número naquela linha. Você precisa ter uma abrangência um pouco maior dentro desse processo. Saímos de 80 pessoas para 50 dentro disso tudo. Vocês cresceram e depois diminuíram? E diminuímos de tamanho, porque a gente começou a errar em processo de cliente, a falhar em entregas, e isso causou, e o mercado da publicidade, ele é muito dinâmico, né? Então ele causou que crescemos para 80 e em 3 meses a gente já estava com 50 de novo, porque a gente precisava realocar e organizar. Contratamos errado, né? A gente não utilizou as ferramentas certas para contratar, até processo de entrevista, porque a gente precisava acelerar muito, então foi interessante porque hoje a gente não... Isso que eu ia perguntar, você falou de processo de entrevista. Quando vocês tiveram que contratar tão rapidamente, vocês fizeram isso com a ajuda de alguma consultoria externa, fizeram com a experiência pouca que vocês tinham? Como é que vocês fizeram? Parte com consultoria externa, parte com a nossa experiência e parte com indicações de mercado mesmo, né? Mas quando você contrata
em 3 frentes diferentes, a cultura de contratação é muito diferente. Quando você vai para uma empresa de consultoria de contratação, ele já tem um book relativamente com pessoas de experiência, que já viveram em grandes corporações, com uma governança. E aí quando você vai para uma empresa que não tem nada disso, o choque de realidade é muito... Dessas pessoas. É muito maior, né? E o nosso também, né? Porque a gente aprende com o colaborador que entrou ali, mas ao mesmo tempo ele fica cobrando a gente o tempo inteiro, pô, cadê isso, cadê aquilo? E a gente não tinha uma resposta montada para isso. Bom, e aí, como é que foram os próximos passos? Em 2015, depois desse processo de desinchar a empresa e estruturar a governança, a gente fez grandes acordos com agências de publicidade, a gente acabou virando o braço dessas agências na mídia programática. Era muito novo, ninguém entendia muito o mercado, começou a se trabalhar Big Data dentro desse segmento, né? Para inovar na publicidade, para você ter mídia de performance, resultado, o remarketing, né? Que é seguir os usuários através da internet, ficou muito em evidência. Vieram muitas empresas multinacionais aqui para o país. Em 2017, como toda tecnologia de desenvolvimento, acabou virando commodity. Então, os grandes grupos de agência não precisavam mais de nós para ser parceiro. Eles constituíram isso globalmente. Então, existia uma programática global que os ajudava. E nós estávamos concentrados aqui no Brasil e a gente perdeu um pouco de espaço. Para a gente não parar de tracionar dentro da publicidade, a gente estudou um pouquinho o mercado de entretenimento. Esse mercado é um mercado que sempre foi muito relevante e evidente, mas no digital ele ainda era embrionário, né? E a gente estudou vários segmentos, fomos na Brasil Game Show em 2017, é uma feira gigantesca que existe, estudamos esse segmento e fundamos um clube de games e esportes, a W7M Esportes. E ainda existe? Ainda existe, hoje é um dos maiores clubes do país. Temos 60 atletas, quase 20 pessoas trabalhando por trás dos bastidores. Temos 2 grandes patrocinadores, né? Um é o Banco do Brasil e outro é o Mercado Livre. Fomos campeões mundial de uma modalidade, que foi o Rainbow Six, do campeonato que aconteceu na Dinamarca 2 meses atrás, né? Uau, parabéns! Em maio desse ano. Então, existe, é muito relevante e cada vez mais a gente está crescendo dentro disso. Como é que chama o clube? W7M Esportes. Como é que funciona esse mercado de games? São várias modalidades, é isso? Exatamente. O mercado de games, ele funciona como um clube de futebol, né? A gente costuma brincar, fazer essas referências. Um clube, na verdade, ele possui futebol, basquete, vôlei, enfim. No de games é da mesma forma, só que as modalidades são os jogos. Certo. Então, tem o Counter-Strike, o Rainbow Six, o Just Dance, o Rocket League, tem várias modalidades que você investe. E cada modalidade dessa existe um cenário competitivo diferente pra gente. Você era um jogador? Você já conhecia isso ou não? Eu sempre gostei de jogar, né? Na época da faculdade, na época da escola ainda, né? Tava surgindo os jogos de RPG, que eram aqueles jogos de roleplay gaming, que você tinha uma carreira, construía. Warcraft ainda, bem antigo, né? Você tinha esse processo. E eu sempre tive familiaridade e gostei de jogos, para entretenimento, nunca competitivamente. Mas foi muito interessante porque em 2017, quando a gente escolheu entrar nos jogos, em games, a gente não foi pelo que a gente tinha familiaridade. A gente iniciou no Counter-Strike, que era o mais tradicional e o que tinha mais audiência naquele momento para a gente ser atrativo para a marca. Muito bem, vamos lá. Empresa de publicidade programática, o clube de games, as coisas se conversavam? Se conversavam, porque a gente acabava usando verba de mídia programática para viabilizar para os nossos clientes ativações em games. Então a gente começou a tornar a holding efetivamente como W7M Investments como modelo de negócio, né? Hoje o nosso modelo de negócio existem várias formas de você comprar publicidade para você compensar balanças e ter sentido. Quando você pega essas multinacionais, as verbas de marketing elas são muito restritas, né? Verba de patrocínio, verba de mídia, verba de eventos. Você tendo alternativas e saídas dentro de novas ativações no grupo, permite que eu dê para eles produtos para eles experimentarem com dinheiro de uma linha já aprovada. Então, no início da W7M Esportes, nós vendíamos mídia programática e bonificávamos games. E isso viabilizava muito o nosso negócio como um todo. E essa foi a terceira empresa ou não? Não, na verdade a gente fundou a holding com esse conceito, a W7M Investments. Com 2 empresas. Com 2 empresas.
Em 2020, dentro do mercado de games já há algum tempo, como experiência relevante, começaram a surgir várias ações que conversavam com o mundo dos games, né? Hoje em dia o pessoal chama de ações de metaverso, a gente chamava de uma ativação em game, a gente usava artifícios dos games para inovar, né? E a gente fez algumas ativações de grandes marcas dentro dos jogos. iFood, nós fizemos ativações do próprio Banco do Brasil, a gente trouxe Netflix com lançamento de filme para dentro dos jogos, e isso começou a construir um novo modelo de negócio. Nesse momento, em 2020, pré-pandemia ainda, conhecemos uma empresa, a Junto, que era uma produtora de conteúdos especiais. Eles pegavam projetos impossíveis, então, desde colocar um telão na frente do Cristo Redentor, transformavam isso em realidade. Dentro de todas essas ativações de games, nós os conhecemos, né? Que é o Kainan e o Jonas, atualmente. E quando iniciou a pandemia, o mercado de games deu um boom muito grande. A gente conseguiu ativar, né, diferente de outras áreas, o mercado de games e entretenimento cresceu muito, assim, cresceu 400% em 3 meses de audiência, por exemplo. Nossa! E aí isso relativo a faturamento, uns 150%, assim, muito rápido. E essas ações de games, elas ficaram mais comuns e a gente precisava de um apoio de produção e pessoas que viabilizavam. A Junto foi uma delas e a gente comprou um pedaço da operação da Junto em 2020, compramos 60% da operação deles para ter dentro do nosso portfólio esse formato de compra também. Foi muito interessante porque a gente nunca tinha trabalhado com produção de conteúdo de câmera, era sempre digital e tecnologia. Então a gente aprendeu bastante sobre esse segmento. E vocês continuam produzindo conteúdo para esse tipo de plataforma ou vocês ampliaram isso? A gente ampliou um pouquinho esse processo, né? A Junto era uma produtora de conteúdo voltada a projetos especiais. Certo. Nós os transformamos em agência de publicidade, focada em geração Z. On e offline ou não? On e off, principalmente online. Quando a gente fala dessa geração Z, é um mercado que está prioritariamente online, então a gente usou todo o nosso expertise que a gente tinha em games, em mídia, e transformou a Junto como agência de publicidade de geração Z. Hoje a gente atende alguns grandes clientes na operação. E essas hoje são as 3 empresas da holding? 3 empresas da holding até o início desse ano, né? No início desse ano nós quisemos dar um passinho a mais, né? A área de produção ela ficou em segundo plano porque nós nos tornamos uma agência de publicidade e aí até por conflito de interesse a gente tirou isso de dentro da operação da Junto e aí fundamos um prédio que fica em Alto de Pinheiros de 2.500 metros para uma produtora que chama Trend Space. É um espaço super dinâmico, a gente tem várias ativações de games, a gente trouxe o esporte tradicional para dentro, então tem pista de skate para gravação de conteúdo dentro do escritório, tem vários simuladores de corrida, coisa de games também, e música, que é o nosso último investimento. A gente tem um estúdio de música profissional, trouxe um diretor musical super famoso, não posso falar ainda, senão a assessoria briga comigo, a gente está para anunciar, porque a gente quer fechar o círculo de geração Z e atuação. Esse é um mercado promissor na sua avaliação? É um mercado promissor, né? Quando você fala de grandes multinacionais, o maior desafio delas é rejuvenescimento de base. E se você não fala linguagem personalizada, você não vai conseguir rejuvenescer base. A gente está vivendo na era da micropersonalização e o nosso objetivo como grupo é construir essa micropersonalização na comunicação também. E o próximo passo? Nosso próximo passo? O nosso próximo passo é consolidar um pouquinho esse processo, esse formato de compra e utilizar isso para novos investimentos. A gente tem na nossa mira algumas empresas de desenvolvimento de games agora para a gente ter no nosso portfólio, porque a gamificação está muito em evidência em tecnologia e a gente tem visto que as empresas de TI não estão sabendo trabalhar muito bem essa gamificação, né? E aí, além de não depender das agências de publicidade, quando a gente dá espaço, ou só das agências de publicidade, quando a gente fala de compra de mídia ou de marcas, a gente também traz as empresas de tecnologia e desenvolvimento como parceiras ali, prestando uma consultoria nesse processo. Felipe, super obrigado pela sua participação, mas antes de te agradecer definitivamente, eu queria pedir para você dar uma dica ali para os empreendedores, olhando para lá, o que deve fazer o empreendedor para ter sucesso? Ali, ó. Olha, na minha visão, o empreendedor tem que ter muita paixão pelo que faz, cada vez mais você tem que ter vontade.
você tem que ter perseverança, não é sempre que você vai acertar. 90% das vezes talvez você erre, e isso é muito normal. Cada vez mais nesse mundo de várias opiniões, opções e alternativas que existem dessa micropersonalização. E também dar um passinho de cada vez e ter consistência nos seus passos e estudar muito bem eles. Felipe Funari, que é fundador, diretor da W7M Investment Group, foi entrevistado do Gente que Faz de hoje. A gente volta na próxima semana. Até lá!